Fala minha gente, eu sou o Linhares e o canal Estude 0800 é para ajudar você a se preparar para conquistar sua vaga na Polícia Penal de Minas Gerais. Então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma aula, beleza? E me segue também lá no Instagram, Linhares Original. Todo dia eu posto conteúdo com dicas para manter você firme nos estudos. Vem comigo nessa jornada, porque se você não desistir, a aprovação chega. Bora pra cima. É, então, bora dar início, né, a um tema que, além de cair direto nas provas, faz toda a diferença lá na prática, né? É, como a lei penal se aplica, né? Quando a gente fala disso, estamos respondendo a seguinte pergunta: é, quando a gente, que lei penal se aplica a um fato? Se ela muda antes, durante ou depois? Aí, para entender isso, a gente vai seguir uma linha do tempo lógica. E à medida que os fatos forem acontecendo, eu explico qual regra entra em cena. Combinado? Então, é, nosso ponto de partida é o princípio da anterioridade, que é também chamado de princípio da legalidade. E por esses princípios entende que ninguém pode ser punido por algo que não era crime quando foi praticado. Esses princípios estão previstos na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 39, e no Código Penal, no artigo 1º. Sabe qual é o nome disso? É princípio da anterioridade legal, também chamado de princípio da legalidade penal. Vou te dar um exemplo. João posta um vídeo polêmico em março de 2025, durante a vigência da Lei X, beleza? Em maio do mesmo ano, sai uma nova lei, uma lei Y, criminalizando aquele conteúdo postado por João. Perguntas: João pode ser punido? Claro que não. Ele não é vidente. Então, além disso, ninguém pode ser punido por uma lei penal diante de fatos ocorridos antes da entrada em vigor de uma lei. Então, ou seja, a lei não existia ainda quando João praticou aquela conduta. Então, ele não pode ser punido, né? Isso evita arbitrariedades por parte do Estado e garante segurança jurídica. Beleza. Mas e aí perguntas? E se a lei mudar depois do fato? E aí vem o princípio da irretroatividade. O que seria o princípio da irretroatividade? Seguindo essa lógica, a lei penal ela não pode retroagir, ela não pode, a lei penal ela não pode retroagir para prejudicar o réu, né? É, ela não pode voltar no tempo para prejudicar alguém. A regra é essa. É a famosa irretroatividade da lei penal mais gravosa. Vou te dar um exemplo. Em maio de 2024, João é preso por receptação, com pena de reclusão de 1 a 4 anos, ok? 2 meses depois da conduta de João, ou seja, em julho, a pena do crime de receptação aumenta para reclusão de 2 a 8 anos. João é julgado em janeiro de 2025. Logo, pergunta-se: João será julgado com base na lei antiga, com a pena mais benéfica, ou na lei nova com a pena mais gravosa? Isso, claro. Será julgado com a lei mais benéfica, com a pena de 1 a 4 anos. Isso porque a nova lei é mais grave e não pode retroagir em prejuízo do réu. A lei mais grave ela não pode retroagir para atingir fatos passados se ela for mais gravosa. E é o caso da irretroatividade, né? Mas e se a lei e se a lei nova for mais leve? E aí? Aí é diferente. Aí nós vamos estar diante da novatio legis in mellis ou lex mitio, gastando latim, né? Aí o jogo vira.
Se a nova lei for mais benéfica ao réu, ela pode e deve ser aplicada mesmo que tenha sido criada depois do crime. Sabe qual é o nome disso? Falei para vocês. Novatio legis in melius, também chamada de Lex Mitchell. Vou te dar um exemplo. Antes de maio de 2024, a Lei X punia o uso de drogas com advertência e serviços comunitários, beleza? Aí, uma nova lei entra em vigor a partir de outubro de 2024, a Lei Y, e alivia tudo. Ou seja, combina só advertência leve, sem registro. Sem registro, não deixa, fica sem registros o infrator. Perguntas. Quem foi condenado com base na lei antiga pode pedir para aplicar a lei nova? Isso, pode. Pode e deve, porque a novatio legis in melius é obrigatória, mesmo que a sentença já tenha sido transitada e julgada, ou seja, se for para beneficiar, a nova lei entra em jogo, beleza? Agora, seguindo o mesmo pensamento, há outro questionamento. E quando a nova lei simplesmente apagar o crime, ou seja, em vez de só aliviar a pena, a nova lei deixar de considerar a conduta como criminosa. E aí, nós vamos estar diante do quê? Do abolitio criminis, previsto lá no artigo 2º do Código Penal. Né? O que fala? Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, né? Cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória, né? Ou seja, vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Era crime dirigir moto sem capacete em área privada aberta ao público. Aí, uma nova lei entra em vigor e revoga essa regra. Resultado disso: quem respondia a processo, o processo será arquivado. Quem havia sofrido condenação, a condenação é cancelada. Ou seja, o abolitio criminis tem efeito retroativo pleno, porque elimina o crime e todos os seus efeitos penais. Né? Seguindo nosso estudo, vamos falar sobre lei penal aplicada fora do seu tempo, né? Ou seja, a extratividade. Desculpa, aqui começa a ficar interessante, né? Porque às vezes uma lei já saiu de cena ou ainda nem entrou, mas ela acaba sendo aplicada mesmo assim. Isso é a extratividade da lei penal, que pode ser de dois tipos: retroativa, quando a nova lei é melhor, ou ultrativa, quando a lei antiga era melhor, né? Vou te dar um exemplo para a gente começar aqui. Primeiro eu vou te exemplificar a retroatividade, né? Por exemplo, João furtou em 2023, quando a pena da Lei X era de 2 a 8 anos. João furtou lá em 2023, quando a pena da Lei X era de 2 a 8 anos. Em 2024, entra em vigor a Lei Y, né? E aumenta a pena para 4 a 10 anos. Em 2025, revoga-se a Lei Y de 2024 e entra em vigor a Lei Z, com pena prevista de 1 a 4 anos para o crime de furto. Se João for julgado em 2025, o juiz poderá aplicar a pena? O juiz poderá aplicar qual lei? A lei X de 2023, a Lei Y de 2024 ou a Lei Z de 2025? Isso, a Lei Z de 2025. Por quê? Porque ela é mais benéfica. Logo, a Lei Z de 2025, o que vai acontecer? Ela vai retroagir para alcançar uma conduta praticada no passado, ou seja, em 2023. O nome disso é o quê? Retroatividade, beleza? Agora, vamos dar um exemplo para vocês da ultratividade, né? Vamos lá exemplificar a ultratividade. O réu, né, alguém cometeu um furto em 2023, na vigência da Lei X, e a pena era 2 a 8 anos. Só que agora ele é julgado em 2024, na vigência da Lei Y, quando a lei está mais gravosa, ou seja, 4 a 10 anos. O juiz pode usar a lei antiga? Pode sim. Mesmo revogada, ela se aplica porque o fato ocorreu quando ela ainda estava em vigor.
E isso é a ultratividade da lei, né? A lei revogada e mais benéfica, ela ressuscita para atingir fatos ocorridos durante a sua vigência, né? Mas aí, seguindo o nosso estudo, você pergunta, professor, e se eu juntar o que tem de bom em cada uma das leis? Posso? Exemplo, né? Aí nós vamos para o exemplo. Imagine que a Lei X de 2019 tinha pena de 1 a 5 anos de reclusão e regime inicial fechado obrigatoriamente. Aí entra em vigor a Lei Y de 2020, com pena de 2 a 8 anos de reclusão, mas o regime deixa de ser obrigatoriamente fechado. Um réu cometeu o crime na vigência da Lei X de 2019, a lei antiga, mas o julgamento só ocorrerá após a lei nova entrar em vigor. Aí o advogado, muito esperto, pede ao juiz que se aplique a pena da lei antiga, que é mais benéfica, é 1 a 5 anos, com o regime novo. Qual o regime novo? Que não tem obrigatoriedade de se iniciar num regime fechado. Aí pergunta-se, isso é possível? Isso, não é possível. Isso é o que se chama combinação de leis, né? O STF e o STJ, inclusive, já bateram um martelo no direito brasileiro, ou seja, deve-se aplicar uma só lei por inteiro, não podendo fazer combinações de leis. E aí, a consequência disso é o juiz deverá aplicar a lei mais benéfica, a depender do caso concreto. Ou seja, o juiz deverá escolher uma lei inteira, né, que seja a mais antiga ou a mais nova, sem combinar seus trechos, né? Continuando. E a tal lei intermediária, né? Vamos passar para a lei intermediária. Então, às vezes a gente tem, como é que eu vou te explicar? A gente tem 3 leis sobre o mesmo tema. A antiga, uma lei antiga, uma que durou pouco tempo, que no caso é a intermediária, no meio, né? E uma nova, só que mais grave, né? E aí, vou te dar um exemplo aqui. Pedro praticou um crime em 2021, onde a lei X previa pena de 4 a 10 anos. Vamos chamar essa de lei antiga. Em 2022, entrou uma lei em vigor, a lei Y, combinando pena de 2 a 6 anos. Vamos chamar ela de lei intermediária. Contudo, em 2024, revoga-se a lei Y, né, e entra em vigor a lei Z, com pena de 5 a 12 anos. Vamos chamar essa de nova lei e mais gravosa. Perguntas. Qual lei será aplicada caso o julgamento ocorra em janeiro de 2025, na vigência da lei Z de 2024? Isso. Será aplicada a lei Y de 2022, mesmo que já tenha sido revogada. Por quê? Porque ela é mais benéfica ao réu. Isso é a chamada ultratividade benigna da lei penal intermediária, né? Seguindo os nossos estudos aqui, vamos falar agora da... quando a prova... Deixa eu lembrar aqui. Deixa eu mexer aqui, deixa eu voltar aqui. Tá, é isso mesmo, vamos lá. Seguindo os nossos estudos, agora vamos perguntar o seguinte. E quando a própria lei nasce com prazo de validade? Então, existem leis que já nascem com um fim anunciado. São as chamadas, como você está vendo aí, leis temporárias e leis excepcionais. Estão previstas no artigo 3º do Código Penal. O que fala lá? A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que já determinaram, aplicam-se ao fato praticado durante a sua vigência, né? Então, vou te dar... o que acontece? A lei temporária, por exemplo. A lei temporária, ela tem data de início, né? Ela tem data de início e fim no próprio texto de lei. Exemplo de lei temporária seria as leis das eleições, a lei da Copa, né, realizada aqui no Brasil, que tinha uma lei exclusiva para o período da Copa do Mundo.
Então, vou te dar um exemplo prático, né? Fica melhor de vislumbrar. Está aí na tela, exemplo prático da lei temporária. Durante a pandemia, o Congresso Nacional aprova a Lei Penal Temporária, Lei X, 2021, válida de março a setembro. Você vê que ela já vem no texto da lei o prazo de validade dela. E aí descreve que é crime descumprir sem justa causa medida de isolamento determinada por autoridade de saúde. A pena é de 6 meses a 2 anos. Em junho de 2021, João viola o isolamento obrigatório. Em outubro, em outubro do mesmo ano, a lei expira, né? E em 2022, João é denunciado e julgado, né? Perguntas. Mesmo que a lei não esteja mais em vigor, a lei tinha um prazo, João pode ser condenado? Resposta: sim. Por quê? Porque a lei penal temporária, ela aplica-se aos fatos praticados durante a sua vigência, mesmo após a sua expiração. Desculpa. Mesmo após a sua expiração, né? Já a lei excepcional, que é no caso são leis que vigoram enquanto durar uma situação de crise, exemplo, guerra, a própria pandemia ou uma calamidade pública, essa lei, diferente da lei temporária, o prazo dela não vai vir no texto de lei, vai vir enquanto se durar a situação de anormalidade. Quer ver um exemplo? Eu vou te dar um exemplo aqui. Durante a pandemia Covid-19, um governo edita uma lei excepcional. Aí o que trata essa lei? Lei Y de 2020, vigente enquanto durar a situação de calamidade. O que ela descreve? É crime elevar de forma injustificada o preço de máscaras, álcool em gel ou medicamentos essenciais à prevenção do contágio, com pena de detenção de 1 a 3 anos. E aí, em maio de 2020, José, dono da farmácia, o que ele faz? Aumenta em 500% o preço do álcool em gel e sem justificativa nenhuma. Em 2022, a situação de calamidade é encerrada e a lei perde a validade. E só em 2023 que José é denunciado e julgado. Aí perguntas: José pode ser condenado? Sim, pode ser condenado, porque o fato ocorreu durante a vigência da lei, ou seja, ambas as leis, tanto as temporárias e as leis excepcionais, ela tem ultratividade. Elas continuam valendo para os fatos cometidos durante a sua vigência, mesmo depois de revogados, né? Então, essas são as leis temporárias e excepcionais. Bom, né? Mas como saber qual lei vale, né? Qual lei vale no tempo? Vamos tratar do tempo do crime, então, previsto lá no artigo 4º do Código Penal. O que fala? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Mas para falar sobre esse artigo 4º, nós temos que atentar para 3 teorias. Primeira teoria, teoria do resultado. O que a teoria do resultado fala? Quanto ao tempo do crime, o momento que ocorre o crime. O crime se consuma no instante do resultado criminoso, não na simples ação ou omissão. Vou te dar um exemplo. João atira em Maria no dia 1º de janeiro. Maria falece só lá no dia 3 de janeiro, 2 dias depois. Logo, o crime se consumou no dia 3. Então, quando ocorreu a morte de Maria, né? No caso da teoria do resultado, quando ocorre o óbito, que vai se consumar o crime. Já a teoria da atividade, o que ela retrata? Que o crime considera-se praticado no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Isso de acordo com o artigo 4º do Código Penal. Por exemplo, João atirou em Maria no dia 1º de janeiro. Maria falece 3 dias depois. 2 dias depois, 3 de janeiro. Ou seja, então vai ser considerado aqui o momento do crime no dia 1º de janeiro, né? Que é o momento da conduta, que foi quando João atirou na Maria. Por sua vez também, a teoria da ubiquidade omista. Para essa teoria aqui, é irrelevante tanto o lugar da atividade, o local onde
atirou contra o local que ocorreu ali o resultado óbvio, seriam adotados para o momento da consumação. Mas, contudo, não é essa teoria que o Código Penal brasileiro adota, não. A teoria que o Código brasileiro adota é a teoria da atividade, né? A teoria adotada é a teoria da atividade. Ou seja, é considerado praticado o crime no momento da conduta, ainda que outro seja o momento do resultado, né? Isso tem extrema relevância, por exemplo, para o regime jurídico a ser aplicado, né? Vou te dar um exemplo. Em novembro de 2023, Lucas, com 17 anos, agride gravemente Marcos. Marcos fica internado aí até fevereiro de 2024 e falece. Lucas completou 18 anos em janeiro de 2024. Perguntas: qual a lei será aplicada para responsabilizar Lucas? O Código Penal ou o Estatuto da Criança e do Adolescente? E isso, nesse caso, ele será responsabilizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e não pelo Código Penal. Por quê? Porque a conduta ocorreu quando ele ainda tinha 17 anos. Por isso é importante a teoria da atividade, o momento do crime. Mesmo que o resultado da morte tenha ocorrido após Lucas completar 18 anos, a idade relevante para a imputação penal é a do momento da conduta e não o momento do resultado, né? Então, agora vamos falar sobre os crimes permanentes e continuados, né? O crime permanente, para você ter uma ideia, ele é aquele que a consumação se prolonga no tempo. Por exemplo, o crime de sequestro, né? João sequestra Maria no dia 1º de junho e a mantém em cativeiro até o dia 10 de junho. Logo, enquanto Maria estiver privada de liberdade, o crime continua em andamento. O que isso significa? Que o crime está em flagrante durante todo o tempo em que Maria estiver em cárcere privado, né? Já por sua vez, os crimes continuados, previstos lá no artigo 71 do Código Penal, é o cometimento de vários crimes da mesma espécie em condições parecidas, né? Exemplo disso: João, todas as segundas-feiras, à noite, durante um mês, furta bolsas de passageiros no mesmo ponto, no mesmo ponto, usando a mesma tática, né? Ele distrai e empurra as vítimas e foge rapidamente. Ele cometeu vários furtos, ou seja, crimes da mesma espécie, com pouco intervalo de tempo entre eles, mesmo local e mesma forma de execução. Qual que é a consequência disso? É que as condutas praticadas serão consideradas uma só, ou seja, um crime de furto e aí com aumento de pena, né? Uma observação importante aqui que se deve fazer quanto aos crimes permanentes e aos crimes continuados é uma súmula do STF, a súmula 711. O que a súmula, no teor da súmula, descreve? Se uma nova lei mais grave entre em vigor durante e antes de cessar a permanência ou a continuidade de um delito, ela será aplicada ao réu, independente que seja ou não mais prejudicial, né? Nesse sentido aqui, é uma exceção ao princípio da irretroatividade, né? Mesmo que naquele período ali que o infrator está cometendo um crime permanente ali, entra uma lei nova naquele período, ou nos crimes continuados, entra uma lei nova, a súmula do STF 711 fala que ele vai responder mesmo que seja mais gravosa. Então isso aqui é uma exceção ao princípio da irretroatividade, a qual a lei penal não retroage para prejudicar o réu, mas nesse caso aqui de crimes permanentes e crimes continuados, ela vai retroagir sim, né? Informação importante. Então aí, pessoal, vocês viram, tudo se conecta, né? A aplicação da lei penal no tempo depende de quando o fato aconteceu. Se a lei mudou, se foi revogada, se é mais leve ou mais pesado. O importante é sempre perguntar: essa lei prejudica ou beneficia o réu? Né? A resposta vai te dizer se ela pode ou não ser aplicada. Agora, vamos resolver algumas questões aqui, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Primeira questão aí, ó. Em regra,
Quanto à aplicação da lei penal no tempo, vigora o princípio da irretroatividade? Certo ou errado? Dá uma paradinha aí, pensa, responde. Isso. Correta a questão. Princípio da retroatividade, que fala o quê? Que a lei penal não retroage, a não ser para beneficiar o réu, para prejudicar não pode, com exceção dos crimes permanentes e continuados, né? Próxima questão aí, dá uma paradinha aí para responder. Então, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução os efeitos penais da sentença condenatória. Certo ou errado? Dá uma paradinha aí. Isso. Nós estamos falando da abolitio criminis. Se deixou de ser considerada a conduta crime, vai abolir todos os efeitos do crime, não é isso? Próxima questãozinha aí para vocês. A lei excepcional temporária, uma vez decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, deixa de ser aplicada a fatos praticados durante sua vigência? Certo ou errado? Dá uma paradinha aí. Errado, né? Porque mesmo que a lei excepcional temporária tenha sido revogada, ela vai ter seus efeitos lá na frente, beleza? Então a questão está errada, né? Então, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Se essa aula te ajudou, né, não esquece de curtir o vídeo, né, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Deixa aqui nos comentários o que você achou da aula, ou se ficou alguma dúvida. Eu sempre leio e respondo, né? E me segue lá no Instagram, Linhares Original, no meu Instagram, beleza? Vou colocar até na tela aqui, ó, Linhares Original, para você ir lá e me adicionar, né? Para acompanhar mais dicas, resumos, novidades do mundo do direito penal, beleza? Valeu e até a próxima aula.